Fala turma, bem-vindos ao segundo vídeo do meu canal e hoje, como você viu no título, como você viu na capa desse vídeo, eu vou te falar como que eu me transformei em um atleta profissional, como eu fui de um obeso mórbido a um atleta profissional. Não esqueça de deixar o like, clica aqui no like, envia para os amigos, comenta, curte, compartilha. Vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. É um vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É um vídeo muito rico, onde eu falo sobre emagrecimento. A questão do emagrecimento, ela faz parte da minha vida desde que eu nasci. Eu nasci muito pesado, nasci com mais de 4 quilos. Mas até então, não tem maiores problemas, né? Tem outras crianças que acabam nascendo pesadas e mesmo assim são saudáveis. A questão é que os meus hábitos, desde cedo, já me destinavam para um caminho mais difícil, digamos assim. A forma como eu fui criado desde o nascimento. Eu sou chamado temporão, o filho vindo depois de muito tempo. Os meus irmãos, vou colocar uma foto da gente junto aqui, eles têm mais de 10 anos de diferença para mim. Então, como filho temporão, a minha mãe, ela me teve um pouco mais tarde, com algumas complicações na gravidez. E bom, por aí você já deve imaginar como é que foi um pouco da minha infância, né? A forma como que eu era tratado. Filho temporão, um filho vindo depois de muito tempo, né? A raspa do tacho, o super caçulinha. Então essa proteção também era traduzida na questão alimentar. Lembro até hoje com muito carinho, minha mãe ou minha avó faziam minha mamadeira, né? Elas vinham com a leiteira, aquela leiteira velhinha de alumínio, segurando com um paninho, porque era muito quente, né? E aí botavam minha mamadeira, eu tomava toda a mamadeira, elas vinham com a leiteira, né? E aí davam aquele famoso chorinho, porque elas faziam uma quantidade absurda, elas não faziam a quantidade de uma mamadeira, elas faziam, sei lá, 1 litro de mamar, e eu obviamente eu não recusava, e aí já mandava a mamadeira. Quando eu tinha os meus 5 anos de idade, o meu pai faleceu. Depois que meu pai faleceu, essa proteção da minha mãe, ela acabou ficando mais acentuada. Tinha que trabalhar muito. Os meus irmãos, eles tinham saído da cidade para poder estudar num período de universidade. Minha mãe acabou ficando sozinha comigo por um período. E aí esse período eu precisava também de babás, porque ela precisava trabalhar. Então a minha rotina ficou um pouco bagunçada e às vezes era compensado na comida. Também tem uma memória muito fresca assim na minha mente. Eu comendo 2 pães franceses com bastante queijo, presunto, margarina e 2 copos de Nescau, né, de achocolatado, bem forte assim, e assistindo desenho. Então essa memória eu tenho muito viva. O resultado de tudo isso foi um pré-adolescente com mais de 100 quilos. Não só a questão do peso é complicada, mas todo o meu quadro hormonal bagunçado, a minha questão de mobilidade, de praticar atividade física era toda comprometida. E a questão da minha mente, dos meus hábitos, ela estava toda destruída, porque o meu hábito não era comer da forma correta, comer alimentos mais naturais. Eu nem conhecia muito isso. Na realidade, os meus hábitos eram todos destruídos. E por que isso é ruim? Porque com o hábito instalado, depois para você tirá-lo, para você colocar outro melhor no lugar, isso dá muito trabalho. Ainda mais quando você instala um hábito desde muito criança. Isso acaba ficando mais difícil ainda. E deixa eu só abrir um parênteses aqui, os mimizentos, né? Isso aqui não é nenhuma reclamação a respeito da minha família, principalmente a respeito da minha mãe. Isso aqui é simplesmente os fatos, como eles ocorreram e a forma com que eu estou explicando para chegar onde eu quero chegar com relação ao emagrecimento. A minha mãe me deu o presente mais importante da minha vida, que é a própria vida, que é estar aqui. Então, assim, eu sou muito grato e, bom, a forma como ela criou foi a forma que ela jogou melhor e a forma que ela tinha naquele momento, né? E hoje, graças a Deus, graças a ela, eu tô aqui com muita saúde. Então, beijo, dona Tânia, agradeço muito. Então, só um parênteses para os mimizentos aqui, isso aqui não é uma reclamação, isso aqui não é essa questão de ser vítima da vida, isso aí nem combina comigo. É simplesmente como os fatos ocorreram e a gente já vai chegar na parte boa, como que a gente foi revertendo essa história aí. Passado ali entre pré-adolescência e adolescência, eu tinha ali os meus 14 anos. Era um menino que eu não parava em nenhum esporte, eu tentava praticar os esportes porque era aquele gordinho saliente. Eu era metido, eu praticava os esportes e eu, modéstia à parte, eu praticava bem, eu tinha um certo talento para alguns esportes. Só que a questão é que eu não conseguia correr 5 metros. Fisicamente
era horrível, principalmente pela questão de saúde, e isso era motivo de preocupação do meu irmão. Foi onde ele teve uma conversa com a minha mãe, que ele queria me levar para morar com ele. Nesse tempo ele tinha os seus 27 anos, tinha o seu relativo sucesso na profissão, tinha uma casa com uma estrutura normal, como era a minha casa com a minha mãe, tinha um quartinho para mim lá, e ele tinha flexibilidade no trabalho dele. E ele falou, vou levar o Felipe para minha casa pela saúde dele. Nesse mesmo período eu praticava o tênis de mesa. Se eu não me engano, nesse período eu só praticava o tênis de mesa, não praticava nenhum outro esporte, porque eu não conseguia, eu não parava em nenhum outro esporte, porque todo mundo me zoava, muito gordinho, etc e tal. Mas o tênis de mesa foi o esporte onde eu engatei mais ali, é um esporte mais democrático, vamos colocar assim, que permite a prática de uma forma diferente. Mas chegou um momento em que eu fui me desenvolvendo, que o treinador falou para mim assim, ou você emagrece ou você não vai jogar mais na minha equipe, porque você já está se desenvolvendo tecnicamente, mas se o seu físico não melhora, você para por aqui. Você pode continuar jogando por brincadeira, no fim de semana, jogar com a sua família e tal, mas você não vai fazer parte da minha equipe, você não vai treinar todos os dias, você não vai para competições. E aquilo ali me machucou muito, eu fiquei muito abalado. Então, juntando essa motivação da questão do tênis de mesa com o convite do meu irmão, eu acabei indo para casa do meu irmão. Eu fazia o básico bem feito, tipo, tem que comer menos, comer coisas mais saudáveis, comer mais vegetais, menos fritura, menos açúcar, o básico, né? Eu treinava tênis de mesa, mas no tênis de mesa eu tinha algum treino físico, mas era muito pouco. E aí foi onde ele me apresentou a academia, me matriculou na academia. E aí foi onde eu conheci o meu primeiro professor de musculação, que se tornou um amigão, que é meu amigo até hoje. Beijão, Gunter. Ele planejou um treino pra mim e, cara, foi amor à primeira vista. Então, amor à primeira vista não ao Gunter, tá? A academia. E aí comecei a treinar, comecei a movimentar, gostei muito da musculação. Fazia também outras atividades de ginástica dentro da academia. Era um tempo da academia muito bacana, assim, onde as aulas de ginástica estavam explodindo, né? Então eu fazia aula de dança, aula de step, aula de jump, aula de circuito funcional, aula de alongamento, aula de abdominal, tudo que tinha de aula, além da musculação, eu fazia. E eu dormia bem, porque praticava muita atividade física, me alimentava bem. Com relação à alimentação tem um negócio curioso, minha cabeça, os meus hábitos, a minha cabeça era tão doente que eu procurava comida por tudo. O meu irmão, ele teve o cuidado de, na despensa de casa, ele deixava só os alimentos básicos, por exemplo, arroz, macarrão, carne na geladeira, ele não deixava mais nada. Então eu procurava, até naquela caixa do vaso sanitário, de eu abrir pensando que pudesse ter algum tipo de comida ali, porque eu já tinha procurado em tudo quanto é lugar, debaixo da cama, nos armários, não sei nem se meu irmão sabe disso. Aliás, beijo, doutor Ivo. Eu procurava comida em todo lugar, e não achava, porque ele não deixava nada, não deixava guloseima, não deixava nada. Ele simplesmente saía do trabalho dele, assim, atendia um paciente, alguma coisa assim, olá, vou levar uma refeição pro Felipe. Então tinha as minhas refeições, eu só comia o que ele me dava. E foi meses dessa forma. Aí quase no fim desse processo de emagrecimento, aí eu cheguei a 69 quilos, com mais ou menos 1,75 m, hoje eu tenho 1,80 m, então é um processo de muito sucesso. Praticamente no fim desse processo, eu fui fazer um treinamento na Fran TT, que era um clube referência de tênis de mesa. O melhor clube, nacionalmente falando, era a Fran TT, ficava em Piracicaba. E tem uma história curiosa desse treinamento, né? Quando eu cheguei, tinha uma menina da minha cidade, Priscila, minha amigona. Eu cheguei lá, ela não me reconheceu, ela passou por mim, olhou pra mim, tipo, passou como se fosse alguém desconhecido. Depois ela voltou e falou, caramba, meu, é tu mesmo. E ela não tinha reconhecido, tamanha tinha sido a mudança nesse processo. Nesse mesmo treinamento, a gente fez um campeonato ali de fim de treinamentos e eu ganhei do Hugo Calderano, que é uma lenda hoje, o melhor atleta brasileiro, o melhor mesa-tenista brasileiro de todos os tempos, já foi número 3 do mundo. Atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele é número 4 do mundo, se eu não me engano. Tudo bem que ele tinha 11 anos, então quer dizer, não eram as mesmas condições de hoje, mas é uma lembrança gostosa, saber principalmente que a gente fez esses treinamentos, ninguém sabia o que ele viraria, né? E hoje ele é
verdadeiramente, mundialmente conhecido, uma lenda viva do esporte, o Hugo Calderano. Nesse período eu voltei do treinamento, voltei mais confiante, cresci a minha vaga como atleta na equipe, continuei jogando, continuei me dedicando, aí comecei a ir para eventos maiores. No ensino médio, na minha escola, mudou muito também o olhar das pessoas. Eu conheci minha primeira namorada, engraçado que assim, eu era o patinho feio, super gordo, depois eu voltei e aí a minha namorada, ela era a menina, se não a mais inteligente, mas uma das mais inteligentes da sala, atleta de basquete e Miss Divina Providência. Divina Providência é o colégio que eu estudava, né? Eu olhei pra menina e falei, meu Deus, eu não conhecia ela antes, no outro ano eu estudava em outra turma, né? E eu passei a conhecer ela no outro ano, durou muito pouco tempo, uma apaixonite, depois a gente acabou brigando e acabou terminando, enfim. Depois de 2 anos, ela acabou começando a namorar com um rapaz que era amigo meu, e depois eles casaram, eles estão juntos até hoje, como a vida é maluca, assim, né? Depois disso, eu tive motivação para estudar nessa área, né? Porque a boa nutrição, a atividade física e o bom descanso transformaram a minha vida. Então eu falei, cara, eu quero passar isso para outras pessoas. Então comecei a estudar na área, sou formado na graduação em Educação Física, tenho pós-graduação em Nutrição Esportiva e tal, fora outros cursos. É um assunto que eu tenho verdadeira paixão, porque transformou minha vida. Inclusive esse é o tema do próximo vídeo. Por que esses 3 pilares? Porque nutrição, movimento e descanso são 3 pilares que eu sempre defendo, que se você tiver esses 3 pilares bem definidos e bem respeitados, não tem como você não ter saúde, ou não tem como você ter um físico ruim se você tem esses 3 pilares bem respeitados. Num próximo vídeo eu falo um pouco mais sobre cada um desses 3 pilares e como eles funcionam. Enquanto isso, as fotos estão passando aqui de resultados bacanas que a gente já ajudou a construir. E se você tem dúvidas sobre isso e quiser que eu te ajude nesse processo, clica no link do comentário fixado. Bom, depois dessa história toda, da minha adolescência e tudo, depois como atleta profissional e tal, eu passei por outros processos relacionados ao meu corpo, ao meu físico, em fases diferentes na vida. Tem fases em que você está melhor psicologicamente, tem fases em que você está se movimentando mais, já se passaram vários anos desde esse meu processo de emagrecimento, mas o mais importante de tudo foi que nunca o meu físico regrediu e voltou àquela forma horrível que eu tinha quando era pré-adolescente. Então isso que é o mais importante. Inclusive é um tema para outro vídeo. Vou mostrar aqui como é que está meu físico atualmente e também o que eu vou fazer daqui para frente com relação a esses 3 pilares que eu falei, como vem sendo, né, a alimentação, a minha rotina de sono, como é que tá, a minha rotina de atividade física. Então isso é um tema para um outro vídeo. Mas o meu físico ele nunca voltou àquela forma. Isso que me deixa muito feliz e me deixa mais feliz ainda poder ajudar outras pessoas através disso. Bom, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like, não esquece de comentar, não esquece de enviar para um amigo ou uma amiga, alguém que queira emagrecer ou alguém que queira conhecer um pouco dessa história, alguém que vá se identificar com essa história. O meu maior prazer hoje é poder ajudar as pessoas através das minhas experiências. Próximos vídeos, como eu falei, vão ter explicados esses 3 pilares que eu citei aqui, que são os 3 pilares do emagrecimento. Vai ter também como que está meu físico atual e o que eu vou fazer daqui para frente. Vai ter também muito provavelmente receitas que eu venho fazendo e que eu venho comendo agora que pode ajudar vocês também. Então fica por aí, se inscreve no canal para não perder nada desses vídeos que estão por vir. Muito obrigado, beijo, valeu!